Delegada, para a gente finalizar, você, além de delegada, é advogada também, influenciadora, e eu pergunto assim, em termos de políticas públicas, o que é que você acredita que a gente deveria fazer para abordar de forma mais eficaz essas questões relacionadas ao aborto, que ainda parece sempre ser uma discussão que fica simplesmente na questão de religião, para a gente tratar realmente de direito reprodutivo, considerando a saúde pública e o direito das mulheres? É muito sensível o tema. É o que eu sempre falei, pessoalmente, eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira do aborto, mas eu consigo, como delegada e como cristã, entender que a minha religião não pode definir legislação, que o Estado laico é exatamente a possibilidade de eu entender que, embora eu tenha a minha religião, o outro não tem, e o que a minha religião me proíbe, não proíbe a do outro, e eu tenho que respeitar isso. Então, as políticas públicas principais vão sempre iniciar na ideia de educação sexual. E as pessoas têm a falsa percepção que a educação sexual é você pegar uma menina, uma criança de 3 anos e ensinar a ter relação sexual. Não se trata disso. A educação sexual trata-se do princípio de você nominar as partes para aquela criança, fazer com que ela compreenda o que pode ser visto, o que pode ser tocado e como ela pode denunciar, como ela pode dizer não. E que isso jamais, entenda mais uma vez, jamais dependa do meio familiar, porque mais de 79% dos casos de abuso de vulneráveis acontecem no meio familiar. Então a gente não pode colocar isso na mão do próprio abusador, ensinar a se defender do abuso. Então começa nas políticas públicas de educação sexual. Eu não queria estar aqui discutindo sobre aborto em casos de estupros, porque eu não queria ter que ter estupros no nosso país. A gente também precisa trabalhar a necessária extermínio dessa cultura do estupro que duvida da mulher estuprada, que dá uma presunção de maluca, de louca, que faz com que a mulher, além de ter sido estuprada, tenha que provar o estupro, quando, por exemplo, eu não vejo a mesma coisa num simples furto, num simples estelionato. E além de, óbvio, claramente, a gente precisa dialogar isso no café da manhã das nossas casas, isso tem que ser comum. A você mãe, você pai, você precisa falar com seu filho. Você mãe, você pai, precisa falar com a sua filha de forma muito clara. O que é estupro? O que é poder tocar ou não? Corpos não estão disponíveis. Corpos precisam ser tocados e manipulados mediante aceitação e a partir de uma certa idade. Então, tudo isso tem que se tornar dialogável. Sem a necessidade, é o que eu falei hoje, da gente promover cancelamentos cibernéticos ou sociais. Não é porque o outro pensa diferente de mim que eu não quero mais conversar com ele, não quero ele próximo. Pelo contrário, eu preciso entender, eu preciso conversar. E a gente precisa discutir uma saída para isso. E essa foi a grande pegada do movimento de reação ao PL. É que mesmo quem é contra o aborto sabe que criminalizar uma criança estuprada não é a saída.